e hoje tratando parte da reunião da Câmara, falando um pouco da reunião da Câmara de ontem, que não aceitou o relatório entregue pela relatoria sobre a CPI que investiga o suposto funcionário fantasma, que investiga o trabalho do José do Carmo, o vereador José do Carmo, à frente daquela casa. O painel político de hoje vai, além de tratar desse assunto, falar também sobre o posicionamento político do José do Carmo, que obviamente, além de vereador, é também secretário de obras da administração do Marco Antônio e tem, claro, uma visão sobre o que Caratinga, o momento político que Caratinga está passando. Zé do Carmo, muito obrigado. Eu gostaria primeiro de parabenizar. Você sempre atende à imprensa e no momento onde a maioria não quer se pronunciar, e talvez você não precisaria pronunciar, até porque aquela casa não aceitou o relatório que te investiga, apesar desse relatório da investigação continuar pelo Ministério Público, mas é importante saber que você tem a disposição de conversar com a imprensa, que você tem a disposição de conversar com seus eleitores. Muito obrigado pela presença ao vivo aqui. Eu que agradeço, Ranieri, e essa oportunidade de a gente poder estar aqui, né, esclarecer para a população, né? No início desse processo de CPI, havia assim, um questionamento, né, da contratação do doutor Alexandre, Sim. Um advogado renomado aqui na cidade. Sim. E de maneira que quando eu faço as minhas coisas, as minhas ações à frente da Câmara na época, na condição de presidente da Câmara, eu sempre consulto as pessoas, principalmente o jurídico, para entender se aquela contratação ou se aquela compra que eu fizer ou qualquer atitude que eu fizer lá, ela está baseada legalmente. Então eu faço isso com muito cuidado, né? E de maneira que uma CPI é um processo político, é um julgamento político, ele não é um julgamento da razão. E muitas vezes ali se põe muita emoção. Então, para vocês entenderem que quando se iniciou, né, a comissão, eu não quis me envolver, deixei à vontade, eu acho que tem que ser dessa forma, mas ela foi composta por vereadores que na época estava com um sentimento meio que magoado comigo, né? Então, de forma que iniciaram o processo de forma errada, aí nós entramos, solicitamos que fizesse o processo de forma correta, porque estava ouvindo as pessoas, mas nós que éramos vamos colocar assim, a situação que estava sendo investigada, não estávamos próximos e não tinha ninguém para poder nos defender com relação a qualquer pergunta que fizesse. Eu vou te dar até um exemplo, né, se você me permitir aqui. As perguntas eram assim: o doutor Alexandre atendeu a sua comissão parlamentar alguma vez? Era óbvio que as perguntas eram não. Por que era óbvio que a pergunta era não? Porque as comissões não reuniam. Então, como que o doutor Alexandre vai participar de uma comissão, uma reunião de comissão, sendo que elas nem reuniam? Então, as perguntas eram direcionadas, entendia naquela época, que as perguntas eram direcionadas para prejudicar o processo. Depois... Ô Zé, eu quero aproveitar essa parte porque muito se discute e a situação, por exemplo, no país não é diferente sobre as forças políticas exercidas em um processo de investigação. E aí eu tô tentando pegar o que você disse aí, quando eu falo força política, em prol de interesses particulares ou de diferenças políticas que se existam. Você está dizendo que quem começou o processo dessa investigação foi o vereador Fausto. Isso. E eu cheguei a conversar com você, José, nós precisamos te ouvir, eu preciso entender o que está acontecendo, e você me apresentou a sua versão, e naquele momento você disse claramente, eu cheguei a perguntar ao Fausto aqui em uma entrevista, se houve por parte dele se ele ficou chateado contigo em algum momento por uma diferença política de um cabo eleitoral que você havia me contado. Você está dizendo aqui que isso tudo começou com uma perseguição ou com um interesse particular desse vereador? Olha, eu não digo desse vereador, eu acho que outras forças também, né, podem estar envolvidas nisso aí. Mas o que importa, né, é que foram ouvidos diversas pessoas, né, funcionários da casa, foram ouvidos vereadores, né, e de maneira que ficou bem esclarecido. No depoimento dessas pessoas foi bem esclarecido. Então, e aí a gente se sente justiçado, né? Então, de maneira que agora aí o processo vai para o Ministério Público, mas lá no Ministério Público, lá é diferente, porque lá não é político. Lá, se eu realmente tiver cometido um erro, eu vou pagar por esse erro.
Mas se eu tiver cometido esse erro, vocês podem ter certeza que não foi por maldade e nem com essa intenção de ter cometido, né? Porque, na verdade, o doutor Alexandre foi contratado para me dar um suporte, né, na minha gestão como presidente da Câmara, mais exclusiva à mesa. Ele exerceu esse trabalho? Ele exerceu esse trabalho? Porque a dúvida está e vem sendo levantada sobre o trabalho exercido por ele. Sem dúvida nenhuma ele exerceu essa função. Porque todas as vezes que eu, como presidente, tinha que tomar alguma atitude ou qualquer situação, alguma dúvida nas pautas da reunião, enfim, qualquer assunto, ele sempre esteve à disposição, ele que foi o meu orientador jurídico, né? Então, nas minhas ações, você pode ver que eu não tenho problemas na Câmara. E o regulamento da casa permite essa contratação? Sem dúvida nenhuma, porque você tem os cargos... O regimento, perdão. O regimento... A contratação, ela é permitida porque na função de auxiliar parlamentar, no qual ele foi contratado, tem diversas atividades que são de obrigações, caso seja designado para ser feito, entre outras, no final, que é muito claro, que fala que ou a designação do seu superior, desde que seja compatível, né? Então, ou seja, eu quero um assessor jurídico. Eu não posso contratar um assessor jurídico naquela função, sendo que ele não tem OAB, que ele não seja advogado. Aí não tem jeito. Mas aí ele tem todas essas funções. Inclusive lá... Não, e vamos trazer para miúdos aqui, porque, na verdade, eu preciso conversar de uma forma que o nosso espectador entenda. Eu conheço funcionários daquela casa que por anos estiveram ali, excelentes profissionais. Eu não vou citar o nome, mas um deles, ele estava contratado para uma função na área de assessoria de comunicação e exercia um papel muito diferente, muito, digamos, com muito mais valor para a casa do que aquela assessoria, basicamente aquela assessoria de comunicação, inclusive com assessoria jurídica. Isso é comum? Aí eu te pergunto, isso é comum naquela casa? Isso é comum. Isso é comum. E você vê isso com uma forma errada? Ou... Não tem problema nenhum. Eu, sinceramente, eu conheço colega nosso que faz um trabalho brilhante, não vem ao caso, mas fez um trabalho brilhante naquela casa, não trabalha lá mais. Ele era contratado para a função de assessor de comunicação, só que ele atendia casos jurídicos da casa da forma que fosse necessário. Conforme a demanda, né? Conforme a demanda. Conforme a demanda. Então, assim, como o cargo não estava criado, entendeu? Então, esse auxiliar parlamentar da Câmara Municipal da época, agora já se mudou os quadros, né? Já teve concurso, enfim, mudou. Mas, na época, era de praxe isso. Então, eu não fiz nada de diferente que todos os outros presidentes fizeram. Eu não fiz nada diferente. Por exemplo, eu tinha 2 cargos aprovados para motorista, mas eu tinha 4 carros. Então, eu tinha que contratar motorista. Então, contratava como auxiliar parlamentar e designava. E, agora, esse cidadão pode ser motorista? Primeira coisa que tem que saber, ele tem carteira? Ele está apto, né? Ele é um motorista profissional? É isso que eu tenho que entender. Então, na época, isso era possível. E até hoje ainda é possível. Porque o cargo permite. Eu não cometi nenhuma irregularidade. Agora, o doutor Alexandre trabalhou, os demais que você, né, acabou de falar aí, também trabalharam, prestaram serviço. Ele foi designado a prestar um serviço para a mesa, para dar uma assessoria diretamente à mesa, porque hoje as coisas mudaram. Antes, em 2000, que eu fui eleito, depois de 2004, o vereador, ele não atuava tanto com esse papel de legislar e fiscalizar. Hoje, ele já faz isso com mais frequência, com isso aumenta a carga. Ele precisa de assessoria para fazer isso. Assessorias jurídicas, né? Okay. Para poder falar, eu quero fazer um projeto de lei determinado. Aí o assessor jurídico, ele faz o texto. Agora, aí fala assim, mas ele assinou alguma coisa? Quem assina é o vereador. Ele só orienta, né? Então, senão... Tá, você está me apresentando os seus argumentos aqui e nós temos outros assuntos para poder tratar, mas ainda nos atentando à reunião de ontem, para a gente entender o que aconteceu, nós tivemos o relatório sendo entregue e a análise do relatório deu conta de que havia muita divergência no que um lado apresenta, do que a oposição vinha apresentando, do que a sua defesa... Agora, como que você lida politicamente
com essa situação? Nós podemos dizer que você tem ali dentro daquela casa muitos amigos e que ali você tem uma maioria e isso te faz politicamente um pouco mais forte? Ou ainda tem uma investigação pelo Ministério Público a ser feita que pode vir a te prejudicar politicamente? Qual que é a sua análise hoje? Você já está satisfeito? Está respirando mais tranquilo? Não, primeiramente eu acho que o vereador que propõe uma situação de CPI, eu absorvo isso bem, porque eu estou preparado para absorver. Mas os meus filhos não absorvem, a minha esposa não absorve, a minha mãe não absorve, os meus pais não absorvem isso bem. Então, quando for fazer isso, tem que pensar muito, porque o estrago emocional de quem está em volta da gente é muito grande, isso não tem reparo. Isso aí é clássico, né? E o homem político tem que estar pronto para isso, você falou. Eu estou preparado, isso aí é diferente, né? Agora, quanto aos vereadores que ali votaram, eles sabem do meu trabalho, sabem do meu empenho, sabem que horas que eu acordo, sabem da minha entrega à vida pública. Quando eu assumo de verdade. Eu acordo cedo, vou cedo para o trabalho e mesmo assim ainda não dou conta de tudo. Mas eu procuro fazer o máximo que eu posso na minha capacidade humana de poder estar fazendo, entendeu? Então, por isso que os meus colegas entenderam daquela forma. E quem lê o relatório vai perceber que ele é divergente. Eles pegam tópicos só que prejudicam a situação. Eles têm que pegar os tópicos que prejudicam. Eu tenho que pegar aqueles que também que são favoráveis. Eles só pegaram os tópicos contrários. Então, aí não tem jeito. Aí fica difícil. Então, com isso, ficou divergente. Por isso quis votar daquela forma. Porque hoje a internet está aí... Não é necessariamente porque você tem maioria ali... Isso. Não é porque são apenas meus amigos. É porque... Eles também, quando vão votar, quando vão analisar, eles são cobrados lá na rua. Então, eles vão ter que explicar por que votou a favor, por que votou contrário. Então, não é porque são meus amigos ou são meus conhecidos, são dos nossos parceiros políticos, que eles vão votar de qualquer forma. Ninguém vai fazer isso. Então, ali tem essa questão. Quanto à ida para o Ministério Público, ele vai fazer a sua análise. E ali ele vai entender ou por arquivamento ou... vai levar para a justiça. José, e você está tranquilo em relação a essa investigação do Ministério Público? Não, eu estou tranquilo pelo seguinte. Por que eu estou tranquilo? Primeiro, eu fiz com a consciência tranquila. Segundo, eu sei que o doutor Alexandre é uma pessoa que prestou serviço para mim, para a Câmara Municipal, para a presidência, porque para mim seria pessoal, para a presidência da Câmara. São muitas coisas, muitos projetos de lei, então a gente não tem o domínio 100%, né? Mas a gente precisa de alguém para aconselhar. E, nesse caso, você precisa de um jurídico, alguém que entenda. Eu não posso colocar um advogado qualquer. Eu tenho que colocar alguém que conheça muito do ramo. E alguém que conheça muito do ramo, o doutor Alexandre, está mais do que provado que ele conhece. Isso é fato. Né? Então, isso é fato. Então, de maneira que eu precisava de alguém que me desse segurança. Então, o doutor Alexandre é uma pessoa que me dá segurança nas minhas ações que eu for tomar. Então, tanto é que eu não tenho problema de 6 anos de mandato de presidente da Câmara, eu não tenho problema nenhum, de 3 mandatos consecutivos. Eu não tenho problema porque eu sempre fui bem assessorado, né? Muito bem. E com relação ao Ministério Público, ele vai entender, depende da interpretação dele, ele caminha para a justiça, e depois ao julgamento, vai ter as defesas, e aí a gente sabe que pode demorar muito para poder acontecer esse julgamento ou não. Mas lá eu estou tranquilo. Por que eu estou tranquilo? Porque lá eu sei que o julgamento não é político. Lá o julgamento ele é jurídico. Lá, se eu estiver cometido um erro, né, é bom que as pessoas saibam que eu não levei nenhum centavo para casa. Se eu tiver cometido um erro, se eu tiver feito uma contratação de forma ilegal, porque existem diversas formas e a justiça entender dessa forma, eu vou pagar por isso. Eu vou pagar, fazer o quê? Eu tenho que pagar. Então, só sabe quem não erra? Quem não faz nada. Quem não faz nada. Porque quem faz erra, gente. Não tem jeito. Então tá certo. Então vamos falar de fazer. Vamos falar de fazer alguma coisa, até porque nós estamos em ano político. Foi muito importante tratarmos desse assunto aqui. Acredito que somos, na imprensa, os primeiros a conversar diretamente com o Zé depois da reunião de ontem. A gente agradece, inclusive, a sua atenção conosco aqui na Docton TV. Mas vamos falar, então, sobre esse cenário político agora para 2016. De que forma estas ações, ou de que forma esse caso pode te prejudicar politicamente? Quais são as suas reais pretensões políticas?
Ser candidato a vereador de novo? Não, você já está pleiteando aí. Conta para nós. Olha só. Ou vai te atrapalhar, você já desistiu? Olha só, esse caso, sem dúvida nenhuma, tem alguma motivação nesse sentido. Porque das pessoas falarem na rua, às vezes, algum amigo falar assim, Zé do Carmo, por que você não candidata a prefeito, né? Por que você não faz isso ou aquilo? Então, isso às vezes, faz mal para alguns, né? E muita gente pensa que para brilhar tem que apagar o brilho das pessoas e não precisa disso. Eu acho que a gente tem que brilhar, todo mundo pode brilhar, todo mundo vai ter oportunidade, enfim. Eu estou no PDT, estou filiado ao PDT, volto agora dia 1º para a Câmara Municipal para eu estar apto a ser candidato a qualquer cargo eletivo, tanto como vereador ou vice-prefeito ou prefeito. Estou no grupo, né? Nosso grupo é um grupo bom, um grupo que trabalha muito, de pessoas muito dedicadas e então eu estou à disposição do grupo. Correto. Né? Entendo que mesmo não sendo candidato, mesmo não participando até do processo eleitoral diretamente, eu penso que eu posso ajudar muito, posso fazer muito com o meu conhecimento e posso ajudar muito quem queira, né, ser ajudado. Né? Então, de maneira assim, que a experiência que a gente adquiriu de 2000 para cá, como presidente da Câmara em 2002, depois em 2004 e agora novamente presidente da Câmara, a oportunidade que eu tive, que o Marco Antônio me deu essa oportunidade. 3 mandatos? 3 mandatos. De vereador? De vereador. 3 mandatos, 3 vezes presidente da Câmara. Ok. Então, essa oportunidade que tem a agradecer ao prefeito Marco Antônio de poder estar à frente da Secretaria de Obras, como chefe de gabinete e até como na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social, enfim. Então, me deu uma bagagem muito grande. As dificuldades que ele passa, que ele tem passado com relação à burocracia, para a máquina poder melhorar, para ela poder andar, para a prefeitura poder andar, para as coisas acontecerem, eu acompanhei isso de perto e pude aprender muito com ele, né? E pude aprender muito no sistema. Então, alguém que possa estar entrando, vindo de uma outra área, né? Para dentro do sistema, para dentro da Prefeitura Municipal de Caratinga, do processo do sistema público, ele pode demorar um tempo para poder acertar e para poder fazer. Então, esse tempo a gente não vai perder mais, se caso a gente tiver essa oportunidade. Nosso tempo é curto, mas eu preciso entrar nessa questão contigo. Você falou aí de toda a dificuldade de colocar a máquina prefeitura para funcionar. Isso pode sim ter gerado um desgaste para a atual gestão. Eu gostaria que você avaliasse esse desgaste e como o seu grupo está pronto para reverter essa situação. E conversei com o Marco Antônio, ele disse que está tirando um tempo livre para fazer um trabalho mais corpo a corpo. Há quem diga que ele teria que ter feito isso antes, né? Agora eu gostaria que você fizesse a sua avaliação, porque que existe um desgaste, isso é bastante óbvio, né? Olha, o prefeito Marco Antônio, ele hoje, a preocupação número 1 dele é continuar colocando a casa em ordem. Essa é a preocupação número 1 dele. A gente tem conversado muito, ele tem diversas preocupações, mas a preocupação dele hoje não é a reeleição. É deixar a casa em ordem, é poder chegar no dia 10, o salário do funcionário público está na conta, e com isso ele acaba ajudando o comércio, que é a maior empresa da cidade, é a Prefeitura Municipal de Caratinga, porque coloca um dinheiro na praça e todos vão fazer suas compras e vão consumir e assim gerar mais emprego, enfim. Então a preocupação do Marco Antônio hoje é essa, colocar as coisas para funcionar, fazer o básico, não deixar faltar, com que a coleta de lixo não atenda a contento, manter a cidade limpa e cuidar dessas coisas. Conseguir fazer as obras que estão caminhando, mesmo com essa dificuldade do governo federal. É fácil notar, Zé, eu vou te interromper, mas é fácil notar que a cidade está mais cuidadinha. De talvez 4 meses para cá, ou menos do que isso um pouco. Nós vimos que no final do ano houve muita queixa
da administração de vocês em relação às finanças, ao que era arrecadado. Eu tive a oportunidade de conversar e ouvir da boca tanto do deputado Adal Clever, e a gente ouve também do governo do estado de que as atenções e que o dinheiro está sendo agora, está chegando. É isso mesmo? Chegou mais dinheiro? O governo do estado está tendo uma atenção maior ou existe aí alguma indicação parlamentar realmente do Adal Clever que possibilitou vocês respirarem, ou é só o IPVA que começou a pagar e o dinheiro entrou na prefeitura? Não, hoje o grande ou problema... não entrou dinheiro? O grande problema da prefeitura hoje não é uma emenda que vem ou deixa de vir, é o custeio. Correto. E o custeio são as arrecadações do dia a dia. Então, o governo do estado e o governo federal, eles não mandam recurso para custeio, né? Eles não mandam. Então, quem tem que fazer isso é a competência do prefeito. E o Marco Antônio tem feito isso com muita competência, com muito cuidado, junto com a Secretaria de Fazenda, e de maneira que ele conseguiu, né, pagar o 13º. Tem cidades vizinhas que até hoje não pagaram, não começaram. Ele está conseguindo manter a folha de pagamento em dia, mas com isso ele teve que sacrificar, ele teve que diminuir alguns projetos, ele teve que dispensar algumas pessoas, teve que deixar de avançar, né? E o nosso grande problema hoje é justamente as emendas parlamentares, os recursos que vêm do governo federal e do estado. Todo o recurso do governo federal, eles não estão repassando, eles não estão pagando, né? Os empreiteiros estão realizando... Você está falando de convênio especificamente? De convênio. De convênio. Vou dar um exemplo. Essa pergunta, deixa eu te interromper mais uma vez, mas eu te fiz essa pergunta que é muito natural. Um deputado ou um governador, num determinado momento, fala assim, eu estou ajudando, eu estou encaminhando, mas o buraco é mais embaixo. Mais assim. embaixo, não é bem da forma que eles falam, não. Então, de maneira assim, que... Um exemplo clássico, a estrada, né, que liga o Santa Cruz, a Avenida Etienne Regui, a Dom Modesto e a Santa Ifigênia. Lá nós temos dois recursos, um do governo federal e um do governo do estado. O do governo do estado, até hoje, ficou de se liberar agora, o Marco Antônio teve essa semana lá em Belo Horizonte, estão trabalhando muito para que possa ser liberado esse recurso, mas até agora não liberaram, 1,5 milhão. E a prefeitura tem a contrapartida dela? O problema não é a contrapartida de vocês? A contrapartida da prefeitura já foi toda paga. Ok. Já foi até toda paga. Por isso que a obra está no ponto que está. Senão também estaria com muito menos. O empreiteiro, que ali é a consultora Moura, está fazendo aquela obra, ele recebeu 240 mil aproximadamente do município, 400 mil aproximadamente do governo federal, né? De 1,8 milhão do governo federal, ele recebeu 400 mil. E tem mais uma medição lá de serviço já prestado, feito e já comprovado de mais 350 mil aproximado. Isso já tem mais de 60 ou até mesmo 90 dias e até agora eles não pagaram. Então, isso dá um prejuízo muito grande para o município. Por quê? Porque a obra vai se estendendo, aí é preciso ter reajuste. É perdido. É preciso ter reajuste, porque as coisas estão aumentando, mas no reajuste... O governo federal ou o governo do estado, eles não participam. Aí quem tem que pagar é o povo de Caratinga. Bom, Zé, na verdade, eu preciso receber o José do Carmo aqui para falar sobre todas ou a maioria das obras da Prefeitura de Caratinga. O motivo da visita dele aqui inicialmente era outro, mas eu quero aproveitar um pouco mais, Zé. Nós falamos desta obra especificamente, dessa estrada que vai ligar ali a Dário Grossi ao bairro Santa Cruz, mas eu vi também que vocês devem entregar a Capela Velório, que é um problema que veio já se arrastando há algum tempo, e outros grandes problemas, como por exemplo as obras do Parque de Exposições. Nós precisamos recebê-lo aqui para tratar de todas, mas eu gostaria que você fizesse aqui um resumo de qual a situação no momento e o que será possível solucionar, o que a administração vai entregar até o momento que pode entregar, porque daqui uns dias já não pode inaugurar a obra mais, já não pode fazer muita coisa, né? Eu gostaria que você fizesse uma análise para nós. Olha só, as obras iniciadas, elas podem ter sequência normal durante o período eleitoral, até o final do mandato, até para o outro mandato possível, né? Então isso não tem problema. Das obras que a gente tem assim uma certeza maior que vai finalizar, que já está em fase final, fase de acabamento, enfim, um deles é a Capela Velório, né? Outros são as 3 unidades básicas de saúde, né?
uma na Aparecida, uma no Limoeiro e outra no bairro Santo Antônio. Essas obras já estão praticamente finalizadas. Bem rapidamente, se deixar a gente vai esticando aqui, mas estas obras das unidades de saúde já tem estrutura, inclusive de pessoal para funcionar ali? Não tem, porque é o posto de saúde que está numa casa alugada, que não está adequada, que vai ser migrado para essa unidade, onde ela vai poder atender a população com muito mais conforto. E o parque de exposições é mais complicado? O parque de exposição, eu acredito que amanhã, quinta-feira, até adiantar para você, o empreiteiro vai poder estar falando. Ele vai entregar a obra, nós vamos ter que licitar de novo, porque ele está com diversas obras em outros lugares e o governo federal não está pagando igual havia dito, então ele vai desistir da obra e vai explicar com mais detalhe para vocês. Muito bem. Nós recebemos aqui o José do Carmo, infelizmente o nosso tempo é curto, nós temos, como eu disse, outros assuntos para tratar, mas você é candidato a vereador, mas pleiteando um cargo aí ou para vice-prefeito, você se enquadra na condição de candidato a vice-prefeito, Zé? Olha só, eu sou um soldado, né? Certo. Eu sou um soldado, nós somos um grupo, ninguém faz nada sozinho. Então, o comando aí vem lá do PMDB de Adalclever e Mauro? Desses soldados? Não o comando, ele mas bom. faz parte, né? Ele faz parte desse grupo, né? Tá. Então, nós vamos ouvir todos, né? E vamos encontrar o nome mais preparado e o nome que vai poder fazer com que a Prefeitura de Caratinga, nos próximos 4 anos, continue avançando e que tem que ser uma pessoa muito preparada, porque a gente sabe que a situação econômica do país não é boa e não tem uma previsão de imediato de melhora. Então, quem estiver colocar o nome à disposição tem que estar preparado, tem que conhecer a Prefeitura de perto, tem que fazer com que as coisas funcionem o melhor possível com o que está aí. Né, com os funcionários que estão, com a estrutura que está aí, talvez tenha que melhorar a estrutura para melhorar a eficiência. Então, o grande desafio do próximo prefeito é melhorar a eficiência da prefeitura, do governo, para que a gente possa fazer mais sem gastar. Então, é um desafio muito grande, só pelo que eu estou te dizendo aí. Verdade. Então, para isso, tem que conhecer muito, conhecer de perto, tem que chegar fazendo. Se chegar para poder... o aquecimento não vai dar tempo não, aí vai passar os 4 anos e nós vamos ficar derrapando. Nós talvez enxergamos um pouco disso no que vem acontecendo com Caratinga já há algum tempo. Mas bom, mais uma vez obrigado pela atenção aqui, José. Gostaria que você se despedisse do nosso público, eu também vou fazer o mesmo aqui na tela. Muito obrigado mais uma vez. Nós conversamos aqui com o Zé do Carmo em primeiríssima mão, eu gostaria de agradecer você ter nos atendido. Nós estamos inclusive conversando desde a semana passada. Você disse que no momento oportuno ia conversar com a imprensa. Mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço, Ranieri, agradeço as pessoas que estão nos vendo aqui, nos ouvindo, né? E que elas possam compreender a atual situação e que nós precisamos da ajuda muito do povo de Caratinga para que a gente possa atravessar esse Rubicão aí que todos falam, né? Que o problema não é somente do prefeito, o problema é de todos nós. Tá certo. Mais uma vez, obrigado, José do Carmo, secretário de Obras da Prefeitura de Caratinga, também vereador licenciado, vinha sendo investigado num relatório que foi entregue ontem pela Câmara Municipal, que não foi aceito pela Câmara Municipal, foi votado e agora está por conta do Ministério Público. Explicou aqui todas as questões, falou sobre as obras da Prefeitura que devem ser entregues agora e numa outra oportunidade voltamos a conversar com o José aqui. A você que esteve conosco, um forte abraço, obrigado pela companhia, obrigado pela audiência aqui no Painel Político. Nós ficamos realmente muito satisfeitos nos restaurantes, nas ruas de Caratinga, pessoas que gostam de política e Caratinga é sim uma cidade politizada e nós temos oportunidades, nós vamos ter agora uma oportunidade com o ano eleitoral, nós temos condições para poder reverter qualquer quadro que nesse momento possamos achar que não está bom. Temos sim que avançar mais, como o prefeito Marco Antônio gosta de falar, avançar para que a população de Caratinga tenha melhores condições de vida. Mais uma vez, obrigado a você e até a próxima oportunidade. Um forte abraço.